Olá pessoal, como vão todos? Aqui Jason falando. Pessoal, hoje eu vou trazer um assunto bem polêmico em relação ao que os portugueses, a grande maioria dos portugueses, pensam em relação aos brasileiros e às brasileiras. Quem é português que nunca escutou a frase ou não pensa assim, que todas as brasileiras ou a maioria das brasileiras são meninas, moças que trocam seus cuidados, seus favores, vamos dizer assim, por dinheiro. Eu não posso falar a palavra correta aqui porque o YouTube derruba. Isso é um pensamento muito comum e muito forte em Portugal. Que todas as brasileiras são, ou se não todas, mas a grande maioria, ou as africanas em parte também, mas mais as brasileiras, pelo menos o que eu pude apurar é que são as brasileiras. Eu entendo porque que os portugueses pensam assim e eu vou dar a explicação para vocês por que pensam assim e o que acontece hoje em Portugal. Eu fui imigrante em Portugal entre 2019 e 2020, cheguei a passar por Portugal em 2016 também. Eu trabalhava em obra, trabalhava nas obras, e nas obras é muito comum os funcionários, assim, quando recebem os seus ordenados, eles vão nessas casas onde essas moças vendem seus serviços, né? E eles comentavam que não há portuguesas, não se encontram portuguesas, somente 99% brasileiras, pelo menos na região que eu vivia, e algumas imigrantes de outros países, mas a grande maioria brasileiras. E portuguesas? Portuguesas não há. Ou seja, não existem portuguesas assim, a minoria das portuguesas. As portuguesas são umas mulheres muito sérias. Eu vou trazer uma novidade para vocês, portugueses preconceituosos e que não sabem de nada da vida. Você, português preconceituoso que esteja necessitando do trabalho de uma dessas moças, mas se recusa a se relacionar com uma brasileira, porque nós sabemos que muitos portugueses são bons, mas há uma grande quantidade de portugueses preconceituosos, principalmente os que nunca saíram de Portugal. Então eu vou contar uma novidade para vocês. Se vocês quiserem uma moça dessas portuguesa, vá à França, vá à Holanda, vá à Bélgica, à Espanha, que é ao lado de vocês. Lá vocês vão encontrar muitas portuguesas, tá? Então, vocês ponham uma coisa na cabeça de vocês. Não existe povo melhor ou povo pior. Todos somos muito parecidos. Existem brasileiras sérias, existem brasileiras promíscuas, acho que é a palavra, perdão, brasileiras safadas e brasileiros sérios, brasileiros ladrões, como existem portugueses sérios e portugueses ladrões, portuguesas sérias e portuguesas safadas. Não existe um povo melhor do que o outro ou pior do que o outro. Eu tive num dos vídeos um dos primeiros vídeos falando de Portugal, que eu não moraria em Portugal, eu tive um debate com uma portuguesa que começou a comentar e me chamou de mentiroso, que és um mentiroso, falaste isso do povo português, falaste aquilo. Então, assim, nesse vídeo eu frisei que o povo português, na sua grande maioria, é um povo muito bom. É um povo trabalhador, é um povo tão sofrido quanto o povo brasileiro. E isso eu ainda continuo pensando assim, eu gosto muito do povo português. Mas eu não sou inocente a ponto de imaginar ou de achar que o povo português são todos bons. Não são. Existem portugueses que são a maioria pessoas boas, mas existem os canalhas, existem os portugueses ladrões. Basta olhar para os políticos portugueses, né? Ou vocês acham que os portugueses políticos, a grande maioria dos políticos, são bons políticos? Vocês acreditam nisso? Se acreditam nisso, então você faz parte dos portugueses burros, dos parvos. Tá? E ela
falou porque nós brasileiros imigramos para Portugal e depois saímos falando mal de Portugal, que somos mal agradecidos, que eu, Pereira, sou um mentiroso, que o povo português não é assim e tal, e que os imigrantes... ela só faltou dizer que nós precisávamos, assim, deveríamos venerar Portugal, porque Portugal nos deu oportunidade, nos deu saúde, e isso e aquilo. Balela, eu vou falar para vocês, portugueses. Portugal, para o imigrante pobre, para o imigrante que não tem uma qualificação, que não tem uma grande formação, que vai trabalhar nas obras, no campo, nos cafés, é uma porcaria comparado aos outros países da União Europeia, como França, Bélgica, Holanda, até mesmo a Espanha. Portugal é uma grande porcaria para o pobre. Tanto que o português pobre, o português que não tem nenhuma herança, ele não fica em Portugal. Todos que vieram me criticar nos comentários não conseguiram manter o argumento por que o povo português sai de Portugal. O povo português imigra de Portugal porque Portugal é horrível. Portugal, não o país Portugal. Se você tem dinheiro, Portugal é ótimo. Mas vocês conhecem alguns imigrantes que imigraram para Portugal com dinheiro? É uma pequena minoria. É uma pequena minoria. Então, assim, não sei se 1% dos imigrantes brasileiros que migram a Portugal ou os africanos têm dinheiro. Para esses, Portugal é excelente. E aí uma pequena porcentagem, um pouquinho maior, né, que são os que têm qualificações, os formados em TI, parece que tem uns salários diferenciados, entre outras qualificações. Mas a grande maioria, eu me arrisco a dizer que 95% dos brasileiros que migram a Portugal sofrem muito. Não é um país fácil. Ah, mas tem muitos brasileiros que defendem Portugal. Verdade, porque o país Brasil ele é enorme. Eu sou de uma região chamada Santa Catarina. Dificilmente você vai ver um catarinense, que é uma região melhor do que mais estabilizada do Brasil, que embora os políticos são ladrões também, mas talvez consigam roubar um pouco menos, né? Então, essa região de Santa Catarina, dificilmente você vai ver um brasileiro imigrante de Portugal pobre venerando tanto Portugal. Os que veneram Portugal, que estão aí, são os imigrantes brasileiros que vieram de uma região muito difícil do Brasil, muito pior do que Portugal, e não tiveram a oportunidade de conhecer outras realidades da União Europeia, para ter um comparativo. Então, Portugal é menos pior do que o meu país, Portugal não tem violência, eu vi às vezes do interior, de uma cidade muito pequena, estou numa cidade maior, se deslumbra com aquilo e com o sonho de que vai se conseguir um documento português, que vai se conseguir um passaporte português e ele vai poder ir embora de Portugal porque ele já ouviu falar, ele já viu um vídeo, ele conhece um amigo que está ou na França, ou na Holanda, ou na Bélgica, ou até mesmo no país vizinho, a Espanha, que está muito bem, né? Com raras exceções. Me digam vocês portugueses, quantos brasileiros imigrantes que vocês conhecem, que estão há 10 anos em Portugal, que já tenha conseguido a sua casa própria, a sua vivenda, que já tenha conseguido um bom carro novo, não carros velhos, que os brasileiros ficam deslumbrados que compram carros com 1.000 euros. Compram carros velhos, carros que quando quebram, você tem uma grande chance de não conseguir nem consertar. O destino dele é o ferro velho, é lixo. Tá? Então me digam vocês portugueses aí nos comentários quantos brasileiros conhecem que estão há 10 anos em Portugal e conseguiram alguma coisa. Ah, mas você quer em 10 anos ficar rico? Não, não é ficar rico, é ter uma vida digna. O imigrante sai do seu país para conseguir ter uma vida digna. Mas eu mostro para vocês, portugueses, brasileiros, nos próximos vídeos, se quiserem acompanhar, eu creio que não vão ter interesse, mas se quiserem tirar a prova, brasileiros que migraram do Brasil para Santa Catarina, que conseguiram, em 10 anos, um carro bom, uma casa boa, conseguiram ter uma estabilidade. Então, que vantagem teve esse brasileiro em vir para Santa Catarina? Será que ele estaria melhor em Portugal?
Então é isso. Raciocinem. Ponham na cabeça de vocês, o mal de Portugal não é os imigrantes, o mal de Portugal não são as mulheres brasileiras que vocês acham que são todas, ou a grande maioria de vocês, tá? Respeito, eu conheci muitos portugueses sensatos. Geralmente os portugueses sensatos foram os que já migraram. Ou imigraram para a França, eles tiveram uma outra vivência, tiveram um comparativo, tá? Ah, mas eu conheci portugueses que migraram para a França, ficaram 1 ano, 2 e retornaram e disseram, não, é tudo igual. Não é tudo igual. Ele migrou para a França para pagar renda, para trabalhar em trabalhos, começar do começo em trabalhos que não era acostumado, ficou longe dos seus parentes, enquanto em Portugal ele já tinha, ou morava com os pais, ou tinha uma herança, não precisaria pagar renda, o trabalho era próximo de casa já com os conhecidos, próximo dos parentes. Mas me mostrem qual foi o português, você português, que está em Portugal, que migrou, que disse, olha, é tudo igual, os outros países da União Europeia são iguais a Portugal. Você retornou que você não esteja morando ou na casa dos seus pais, ou numa vivenda que você herdou. Me diga, você que esteja português que retornou, que não tenha uma grande qualificação. Não vou me referir a quem tem a grande qualificação, tá? Aí a conversa muda toda a trajetória de um imigrante que tem qualificação. Mas você que trabalha numa fábrica, você que trabalha numa rede de supermercados, que você retornou e você paga renda em Portugal hoje, longe da sua cidade natal, não está pagando renda para um padrinho, para um vizinho, que por consideração faça uma renda abaixo do preço que está se praticando em Portugal, que tenha um filhinho e uma esposa para manter em Portugal. Eu vou fazer um desafio para vocês. Duvido, se aparecer aqui, são muito poucos, tá? Então é isso aí, ó. Eu gosto do povo português, meu sobrenome é português, eu sou Pereira, o meu avô era português, o meu filho tem um nome português, mas eu não sou burro ou parvo para não enxergar a verdade, e não tem como não se ofender com esse pensamento que a maioria das brasileiras, ou eu já escutei até que todas são de alguns portugueses. Tá? Mas é isso aí, eu chego a ter pena de vocês que são tão preconceituosos assim, que têm a mente tão fechada. Mas é isso, pessoal. Se ficaram até aqui, puder compartilhar, comentar, se inscrever no canal quem gostou. E um grande abraço a todos e até a próxima. Fiquem todos com Deus.